Olá, galera! Olá, galera! Nós somos acadêmicos da FACTECOM, Faculdade Teológica Congregacional de Juí. Estamos gravando essa videoaula de História da Igreja. E hoje vamos tratar sobre o protestantismo na América Latina. E para isso, nessa videoaula, tem-se a ideia de ver algo interessante da América Latina, e para isso vamos destacar alguns tópicos. Entre esses, o cenário do protestantismo, também sua origem, como foi a implantação e como foi também o seu desenvolvimento. O cenário do protestantismo latino-americano. Então vemos que na Conferência de Missões de Edimburgo de 1908, presumimos que a América Latina era praticamente toda já evangelizada. No entanto, logo os latinos já reagiram pedindo por uma evangelização, já que os católicos eram na verdade cristãos não verdadeiros. Em 1916 foi realizada então uma conferência no Panamá, a qual deu origem ao Comitê de Colaboração na América Latina para trabalhar o protestantismo ali mesmo na América Latina. No entanto, antes já havia chegado várias denominações religiosas com seus missionários que trabalhavam, alguns apenas com os imigrantes e outros com o povo local. Isso discutiremos mais adiante no nosso trabalho. Agora, focando no cenário, vemos que o catolicismo presente na América Latina não aceitou muito bem o protestantismo, principalmente após a segunda metade do século XIX. E com alguns atritos, o cenário era bem de anticatolicismo, apesar de que os protestantes agiram de forma correta diante dos sacerdotes católicos. A origem do protestantismo latino-americano. Houve 3 tentativas de implantar o protestantismo na América Latina, uma na Venezuela, por Welser, e 2 no Brasil, em 1555 a 1567, por Willy Gagnon, vice-almirante da Marinha Francesa, que veio ao Rio de Janeiro para fundar ali uma colônia, mas seu objetivo era comercial. Já os huguenotes vieram com um propósito missionário e encontraram aqui um refúgio da perseguição religiosa na França. Chegaram a escrever sobre abrir um caminho de salvação aos selvagens. Havia na colônia, além de calvinistas, huguenotes e católicos. Vários problemas surgiram, entre eles são o fator religioso ser heterogêneo, Willy Gagnon não aceitar mulheres na colônia, também porque não obedeciam ao vice-almirante e o que ele decidia. Sendo assim, os calvinistas foram perseguidos e acabando com a unidade da colônia. Foi encerrada a primeira tentativa do protestantismo com sangue calvinista derramado, e Willy Gagnon abandonou a colônia. Em 1630 a 1654, uma nova tentativa de calvinistas holandeses, eles fundam uma colônia em Pernambuco, uma colônia missionária, são mandados e escolas são formadas, mas poucos se convertem. Depois da formação do Sínodo Brasileiro, em 1654, a capitulação de Taborda fechou o Brasil por 150 anos para os protestantes. Na Venezuela, a colônia Welser, em 1529 a 1550, não impactaram muito a América Latina. Eram luteranos e ganharam de Carlos V, o imperador do Santo Império Romano, as terras da atual Venezuela. Os Welser tinham o intuito de encontrar um Eldorado que os faria enriquecer e usufruir do mercado de escravos. Em 1550, as colônias se extinguiram totalmente. México e Peru tiveram colônias protestantes nos séculos XVI e XVII, mas logo foram banidos pela Inquisição. Apenas os morávios em São Tomé e Suriname, os anglicanos no Caribe inglês, Honduras e Nicarágua tiveram colônias mais fortes. A abertura acontece na América do Sul a partir de um trabalho da força da Inglaterra,
como o Brasil e nomeação de Diego Thompson na Argentina, como diretor da educação primária. Em 1807, os portos brasileiros foram abertos ao comércio mundial. Em 1810, passou a ser permitido no Brasil a construção de casas de adoração protestantes. Em 1819, o primeiro templo não católico foi construído na América do Sul. James Diego Thompson foi à Argentina fundar escolas. Em 1818, partia do princípio de ensinar gramática e alfabetização usando a Bíblia, assim evangelizando ao mesmo tempo. Ele chegou à Argentina numa época difícil de guerras e independência da Espanha. Thompson fundou mais de 100 escolas, sua fama se espalhou e logo é chamado a fundar escolas no Chile e no Peru, o que foi realizado pelo seu discípulo San Martín. A implantação do protestantismo na América Latina. A Inglaterra, que iniciou o processo de instalação do cristianismo na América Latina, foi por meio de Diego Thompson. Diego teve melhor recepção na Argentina, Brasil, Chile e Peru. O processo de iniciação começou e a expansão não foi como uma explosão, mas foi vagarosa, em virtude da forma de governo que havia na época, em um crescimento lento, porém contínuo. A implantação definitiva dependia da imigração e da vida de mais missionários para fortalecer o grupo de evangelismo. Os imigrantes eram bastante abertos ao evangelho, mas não evangelizavam. O protestantismo só crescia no meio deles. No século XIX, a população era pouca, tanto no Brasil como na Argentina. Por isso, os imigrantes eram bem-vindos, eram bem recebidos, pois os países precisavam de mão de obra para produzir e, como os imigrantes vinham de lugares distantes, traziam poucas coisas consigo e por isso precisavam trabalhar, chegavam aqui cheios de vontade para conseguir o sustento de suas famílias. Vieram pessoas da Itália, Portugal, Alemanha e Suíça, o que facilitou para implantar locais protestantes de adoração. No Brasil, o trabalho começou com os britânicos anglicanos. Da forma semelhante, ocorreu no Peru e no Chile. Os estrangeiros se reuniam livremente, porém os nacionais, os naturais do país, não podiam participar dos encontros realizados até que os ingleses leigos começaram a trabalhar em algumas comunidades. Os alemães chegaram ao Brasil, não tinham o objetivo de evangelizar, mas de trabalhar para conseguir os seus objetivos financeiros. Seu foco missionário se iniciou quase um século depois, por volta de 1940. O que interferiu bastante no crescimento do cristianismo foi que os cultos e programações eram realizados na sua própria língua, ou seja, a população que estava ao redor, que não provinha da descendência alemã ou de outras descendências que os imigrantes eram, e que não tinham contato com a palavra. Algo que contribuiu muito para o crescimento foi a distribuição de Bíblias. James Thompson foi, num certo sentido, precursor nessa área. Um dos grandes missionários que trouxe mudanças significativas foi Robert Caley, um dos primeiros a conseguir uma igreja autossuficiente, que em pouco tempo já tinha autonomia e pôde mandar missionários para Portugal. Caley foi treinado numa igreja livre da Escócia e fundou a Igreja Evangélica Congregacional. O desenvolvimento do protestantismo. Deu-se o início do protestantismo com a chegada de Robert Caley no Brasil, no Rio de Janeiro, nos anos de 1855. E logo, tanto batistas como presbiterianos aportaram no Brasil, trazendo sua influência. A Igreja Episcopal trabalhou no México, principalmente, em 1853. Os presbiterianos na Colômbia, em 1856, e também na Guatemala, em 1882. Sendo assim, essas missões de forma denominacional. No Peru, foi a Sociedade Bíblica quem iniciou a obra em 1888, mas apenas com Charles Blick.
em 1893, a Igreja Evangélica Peruana foi estabelecida. Para entendermos o desenvolvimento do protestantismo latino-americano, podemos ver dois exemplos. O Brasil representando, então, como a fala portuguesa, e o Peru representando, então, os outros países de fala espanhola. A forma como se deu o desenvolvimento do protestantismo na América Latina. No Brasil, o protestantismo desenvolveu-se a partir de três ondas. Primeiro, com Calley, os congregacionais, Simonton, depois os presbiterianos, e Bagby, depois então com os batistas. Na primeira onda do desenvolvimento, deu-se a partir do conhecimento de Calley. Sua forma de chegar às pessoas foi através da medicina, e a sua posição social deu-lhe espaço para emitir artigos e jornais e revistas. Com Simonton, a igreja teve um pouco de dificuldade no Brasil, principalmente entre os europeus, pois tiveram problemas com a repreensão e a disciplina. Mas, mesmo com vários altos e baixos, a igreja prevaleceu. Com Bagby, a igreja batista teve bom solo para trabalhar, já que Calley e os presbiterianos tinham quebrado o gelo para o protestantismo no Brasil. E podemos afirmar que a igreja batista foi a que mais se desenvolveu, uma por muitos imigrantes batistas que vieram para o Brasil. Todo esse desenvolvimento brasileiro foi principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Bárbara. Um método para o desenvolvimento latino-americano do protestantismo foi a distribuição de Bíblias. Penizotti, um uruguaio de descendência italiana, após um tempo de sua conversão, passou a fazer parte da Sociedade Bíblica Americana. Com a inclinação metodista, fez muitas viagens missionárias até chegar ao Peru, onde começou a ensinar de casa em casa e distribuir a Escritura, e muitas porções também. Penizotti distribuiu Bíblias em toda a América Latina, de fala espanhola. Seu trabalho foi o início do desenvolvimento e implantação do protestantismo na América Espanhola. No Peru, o desenvolvimento não foi expressivamente denominacional. Charles Bright, dos irmãos de Plymouth, Inglaterra, começou com reuniões na Rua Nogueiro. De aí por diante se desenvolveu a obra no Peru. Isso só depois de vários anos de desenvolvimento. A organização de uma igreja foi só em 1893. E desde então a igreja protestante peruana se desenvolveu, mas com um problema. Foi tentado implantar uma cultura anglo-saxã, que fez com que entre os anos de 1920 a 1930 chegasse a uma estagnação de crescimento. Mesmo com a implantação do Instituto Bíblico de 1910, não houve uma boa preparação e o desenvolvimento, principalmente espiritual, quase estagnou já cerca dos anos 20. Espera-se que as informações aqui repassadas possam ajudá-los no entendimento da história da igreja. Dessa forma, tiramos lições de vida diária, que os esforços missionários de tantos cristãos passados inspirem a cada um para fazer a sua parte entendendo a salvação dos outros e continuando a obra missionária no decorrer dos séculos. Assim agradecemos a sua atenção, desejamos que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço do Everson e do Denner. Valeu!
Em 1530 a 1654, uma nova tentativa calvinista de holandeses. Uma nova. Cara, não tem contas de livro, não sei. No Peru, foi a Sociedade Bíblica quem iniciou a obra em 1888, mas apenas com Charles Bright em Assim agradecemos. Pelo que nós agradecemos? Agradecemos pela sua atenção.